Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Muito bem-vinda, bem-vindo. Veja só o que é destaque hoje. Uma conta que não fecha. Avicultores têm prejuízo de quase 30 centavos por animal. Custo com manutenção agrava problema. Uma doença sem cura, raquitismo, a doença que afeta os ossos e condena o animal, pode ser evitada com ração balanceada. E tem muito mais informação para você a partir de agora, além da previsão do tempo para todo o Brasil. Já estamos ligados e integrados. E nós começamos essa edição preocupados novamente com aquela dúvida: quanto tempo o setor aguenta ter os preços pagos pelos produtos subirem de 16% a 26% em um ano, enquanto a ração sobe de 50% a 100%, dependendo da região do Brasil. No estado do Paraná, o prejuízo, principalmente na avicultura, mais que dobrou. Isso porque, somada à nutrição, a depreciação da infraestrutura aumentou. As reformas, claro, estão mais difíceis, sem contar que itens da construção civil, como o aço, que tem preço oscilando junto ao dólar, estão bem mais caros. São gastos que nem quem trabalha em sistema integrado tem suporte. O saldo dos produtores rurais, que já estava negativo, com uma perda de 11 centavos em cada quilo de frango vendido, aumentou para 27 centavos. Vamos conversar sobre esse assunto com a técnica do Senar no Paraná, a Mariana Assolari. Mariana, bem-vinda, um bom dia. Bom dia, Pablo. Que legal que você veio conversar com a gente. Mariana, conta para nós um pouquinho como é que está a situação aí pelo Paraná, agravada agora então com a situação da manutenção, né? Com certeza, Pablo. Nós realizamos levantamentos de custos em 8 municípios em todo o estado. Abordamos diferentes realidades, como frango griller, frango pesado, diferentes tamanhos de aviários. Os nossos levantamentos, eles sempre focam qual que é a moda local. Os produtores falam qual que é o tamanho de aviário, que é o maior percentual de produtores tem, então a gente faz o levantamento de custos em cima disso. Fora os custos variáveis, que nós já temos aumentos sucessivos ao longo dos anos, como a energia elétrica, custos altos com mão de obra também. Esse ano nós nos deparamos com um aumento muito grande no valor das instalações de construção civil, que impactou diretamente no valor das manutenções, da depreciação e da atratividade. Os modais recebem por atratividade. Então, foi um aumento teve lugares de 15%, mas teve lugares que nós tivemos um aumento de 30%, 40% no valor das instalações. Eu não sei até se te pergunto demais, Mariana, é que eu tinha já reparado, né, que na maioria dos estados a gente tem um custo com a nutrição, claro, bem maior do que outros custos. Geralmente 80% só com alimentação, os outros 20% com mão de obra, com depreciação e tudo mais. No Paraná, esse valor com mão de obra, energia, com materiais de construção, como você disse, parecem maiores do que o resto do Brasil, né? Por que será que por aí está mais complicado? Aqui, a parte de nutrição, Pablo, as rações elas são fornecidas pelas integradoras e pelas cooperativas. Então, nós temos gira em torno de 30% a 40% dos custos variáveis, mão de obra, aquecimento, energia elétrica, pellets ou lenha, esses representam de 30% a 40% dos custos variáveis. E a situação é ainda pior para quem tem algum tipo de dívida, né, Mariana? Porque quem está com as contas em dia ainda vai conseguindo segurar justamente por conta desse apoio da integradora, geralmente, né? Mas quem tem aí algum investimento, aí esse ano fica difícil fechar a conta. Esse
esse ano ficou mais difícil ainda fechar a conta. E nós estamos alertando os produtores porque a sustentabilidade deles na cadeia, em médio e longo prazo, é que fica ameaçada. Porque quando você tem valores elevadíssimos de manutenção e de depreciação e você não mantém isso, não considera isso no dia a dia, na gestão dos seus custos, você pode ficar defasado em relação à exigência tecnológica, de melhorias e de manutenção que os aviários exigem. A avicultura é uma atividade extremamente tecnológica, moderna, ela exige que você mantenha sempre em dia para atender as exigências dos mercados externos aos quais a gente fornece. Então, se você não mantém, né, aquela conta para você modernizar o seu aviário conforme as novidades surgem, você vai estar fora da atividade em médio e longo prazo. A gente já tem avisado isso, né? Digo a gente, nós aqui, vocês como entidade, né? Outras também pelo Brasil, de que essa conta está difícil de fechar. Você disse aí agora também que num médio e longo prazo realmente não tem mais como, né? O que a gente está falando realmente? É de granja que tem que fechar porque não daria mais conta, né, daqui a um tempo? Nos nossos levantamentos, Pablo, nós temos aviários pequenos e convencionais, que são os modelos mais antigos, e a gente tem os modais mais modernos, maiores, de 16 por 165, 4 aviários, 2 aviários. E quando você compara esses dois padrões aviários maiores, mais tecnológicos e mais modernos, com os mais antigos, o prejuízo ele quase dobra, né? Então, quando você tem os aviários, primeiro que esses modais novos, eles têm, as empresas elas pagam uma atratividade maior. Você ganha em escala, você ganha em rendimento, você ganha em produtividade. Então, quando você pega os aviários menores, 12 por 100, por exemplo, esse prejuízo dobra. Então, esses aviários que não se modernizaram e não se modernizam ao longo do tempo, eles se tornam inviáveis. Pois é, justamente estava pensando sobre isso agora, né? Quem sabe se a gente não ter aí uma mudança nesse quadro, a gente pode ter uma adequação, diríamos, em todo o nosso sistema de avicultura, suinocultura, né, do Brasil, porque os convencionais, para resistir, vai ser difícil. Essa adequação e essa substituição, ela acontece já naturalmente. Mas quando você olha esse horizonte com esses valores de manutenção e construção de aviários, você vê isso de uma maneira um pouco intensa, né? Então, se você tem hoje um aviário convencional, que você tem um manejo adequado, um manejo justo, especializado, você às vezes consegue resultados zootécnicos melhores do que um modal, por exemplo. Mas financeiramente, ao longo do tempo, esses tendem a se tornar inviáveis, mesmo tendo bons resultados técnicos ou técnicos. O que vocês, até como uma entidade que forma, né, que capacita produtores, nesse tipo aí de situação, tem geralmente orientado eles, né? A gente orienta que eles estejam sempre ligados no movimento do mercado. A FAEP sempre publica o que é de interesse deles para que eles se mantenham conectados e para eles manterem um diálogo estreito com as integradoras e com as cooperativas, mantendo atualizado o documento de informação pré-contratual, onde tem os critérios para aprovação de novos investimentos em banco, por exemplo, para que eles mantenham atualizados os critérios, como está a agroindústria, quais são as perspectivas de abate, de aumentar, de diminuir, de mudar o peso do frango abatido, porque tudo isso impacta nos resultados financeiros deles. Eles precisam manter esse diálogo e acompanhar o ritmo e as perspectivas da produção da cadeia como um todo. E não só Brasil, quando a gente fala de avicultura, é mundo também. É verdade, diante dessa realidade, aí, quanto mais informação você tiver, melhor, né, Mariana? Obrigado, inclusive, pelas suas dicas aí, viu? Um bom trabalho para você. Obrigada, Pablo, para você também. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Agora vamos atualizar as informações do tempo e aí eu recebo a Kelly Ávila. Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Vamos ver como é que fica aí o final de semana, né? Todo mundo querendo saber se o frio tá chegando. Quer dizer, a gente tá com frio, mas vem nova frente fria aí chegando, mas ela é só lá pelo dia 19 e 20 que a gente vai ter ondas de frio mais fortes. Mas as temperaturas estão um pouco mais amenas, as mínimas, Pablo. E mas até a gente... de nuvem aí nada, né? Eu acho Quase de engraçado nada. isso. A gente pode observar aí que nessa grande área clara aí do mapa, em amarelo, que pega quase todas as regiões do país, o tempo vai ficar aberto, só brilhando. Lá no extremo norte, que a gente tem um pouco mais de chuva, e na costa leste do Nordeste, por conta da zona de convergência, que geralmente acaba provocando um pouco mais de chuva. Mas o pessoal pergunta, mas no sertão nordestino, no interior? Não, essa chuva é bem lá no Nordeste, bem na área costeira ali, bem na área das praias ali, não vai chegar infelizmente às áreas produtoras e às áreas que têm criação de animais. Aí a gente vai avançar o mapa para dar uma olhadinha como é que fica o próximo período, Pablo, olha aí, sem previsão de chuva ainda também, tá? Ainda vai chover um pouquinho mais lá na costa leste do Nordeste, mas em 5 dias aí a gente tem volumes de no máximo 30 milímetros, pouca chuva. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais, aí já entrando de 15 a 21 de julho, a gente começa a ter um pouquinho mais de chuva lá na região sul do país, principalmente ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Paraná, metade do Paraná ali vai receber um pouco mais de chuva e ainda chovendo no norte do país. E aí a gente tem pergunta do telespectador hoje, vamos ver para onde que a gente vai? Canindé, Ceará. Vamos ver lá, Pablo. É o Elias que está perguntando para você aí. Gostaria de saber a previsão, né? Vamos dar uma olhadinha ali no mapa então. Vamos colocar o mapa aqui, vamos ver como é que vai ficar os próximos dias. Olha aí, tem um pouco de chuva nos próximos dias, chegando ali. Por quê? Porque vai essa chuva que pega ali na costa leste vai chegar um pouquinho em Canindé, fica um pouco mais próximo ali da área costeira. Então, mínimas de 23, 24 e máximas de até 34 graus, fazendo bastante calor. Mas tem algumas pancadas de chuva. Não é uma chuva muito volumosa, mas tem chuva. Aí a gente vai avançar para ver como é que vai ficar o próximo período. Olha aí, Pablo, a gente tem alguns períodos, alguns dias de chuva aqui, mas não é uma chuva muito volumosa, não chega nem a 5 milímetros. Aí a gente tem várias janelas, no total 5 dias, 11 milímetros. É pouca chuva, viu, Pablo? Então a gente fala de chuva, o pessoal se anima, acha, vai vir chuva boa. Não é chuva boa, infelizmente, é uma chuva bem fraca e pancadinhas bem isoladas. Aí a gente avança um pouquinho mais para ver o próximo período já em agosto. Olha aí, Pablo, já entrando lá em setembro, praticamente um mês inteiro também sem chuva, que é um episódiozinho aqui de uma pancadinha de menos de 1 milímetro. A gente nem pode dizer que isso é chuva, né, Pablo? Por um mês inteiro, realmente complicado. O que é comum para essa época do ano, né? Infelizmente, a gente sabe que tem menos chuva mesmo aí nessa época, inverno e nessa região também. Vamos pedir para o pessoal mandar mais perguntas para a gente, mais, né? Que a gente gosta. Exatamente, aí tá aí o WhatsApp na tela, tá aí o mande perguntas aí pra gente. 75713819, nosso código é 11, manda nome, a sua região e o período que quer a previsão. Exatamente, certo? a gente responde. Tchau, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, até. Pablo. E daqui a pouco vamos saber como evitar o ractismo nos frangos. E mais, a história de um agricultor que resolveu diversificar a produção com uma granja. Já já vamos conhecer mais esse exemplo de empresário rural. Mas antes, tem um recado que chegou para você, olha só. Quero fazer aqui um reconhecimento especial a todos os produtores suinocultores da região e do Brasil, que fazem parte desta cadeia tão importante da suinocultura para o nosso país. Que Deus continue abençoando a todos nós, na fé, no amor, na dedicação e na esperança de um novo amanhã. Um forte abraço a todos, muito obrigado. O Ligados Integrados volta já. Você já ouviu a palavra raquítico? Olha, quando eu era criança, eu era assim, ó, como se diz, me chamavam de raquítico às vezes na escola. Se usa para definir aquela pessoa que não cresceu muito ou que está muito magra. Na verdade, várias vezes se usa para brincar com alguém mesmo, né? Mas o raquitismo é sério, é um problema que afeta os ossos, inclusive dos animais. Olha só. O
raquitismo acomete seres humanos em fase de crescimento e também animais. No caso das aves, é mais comum se manifestar nas 2 primeiras semanas de vida. De maneira resumida, a doença é nutricional e pode ser caracterizada como a mineralização deficiente dos ossos, afetando a rigidez do tecido ósseo. Essa deficiência em minerais é causada por níveis inadequados de cálcio, fósforo e vitamina D, mas também pode ser hereditária. Como os frangos de corte demandam grande quantidade de nutrientes para se desenvolverem e ganharem peso mais rapidamente, a maioria dos casos de raquitismo é provocada por erros na formulação da ração. Mas outros fatores também estão relacionados à qualidade dos ossos, como ambiência, sanidade e idade das aves. Isso porque o tecido ósseo sofre influência de fatores externos, como a temperatura, e internos, como a produção hormonal. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o médico veterinário, que também é supervisor agropecuário, nas granjas, o Henrique Mella. Henrique, um bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Pablo, tudo bom? Obrigado pelo convite aí. Legal que você veio ajudar a gente aqui a entender esse problema aí. O Henrique, ele é um problema, inclusive, que acomete muitos animais. Como é que está a situação no Brasil aí quanto ao raquitismo, hein? Pablo, não é uma doença tão comum nas granjas de aves aqui no Brasil. Ela é uma doença nutricional, metabólica, e como a gente trabalha com animais aí de alta performance, ela pode ocorrer, sim, principalmente se a gente tiver ali algum desbalanceamento, cálcio, fósforo na nossa ração, na nutrição, né? Então, assim, é essencial a gente cuidar da nutrição desses animais, dar uma alimentação correta para que não falte nenhum tipo desses micronutrientes, como cálcio, fósforo e até mesmo a vitamina D, para que não ocorra esse problema. E no Brasil ela é bem rara, ela acontece em alguns casos, mas nessas granjas aí que não tem essa correta nutrição aí para as aves, né? Certo, entendo, na integração a gente tem aí a ração sendo disponibilizada e, lógico, tem todos ali os nutrientes, mas difícil de ver. Quem sabe o independente pode ser mais ajudado com esse tema. De qualquer forma, quem passar por isso, em ter ali um animal que ele percebe, que tem essas características, ele tem como trabalhar com ele, não? Ô Pablo, assim, para você caracterizar bem essa doença no seu plantel, você vê principalmente problemas locomotores, principalmente ali nas 2 primeiras semanas de vida, que é onde ele desenvolve o sistema esquelético da ave, Então, assim, você já começa a ver a ave jovem ali com 14 dias. Essa ave ela não vai conseguir se desenvolver. E se ela tiver esse problema, isso aí vai acarretando e ela não vai se alimentar normalmente, ela não vai se hidratar normalmente, e essa ave muito provavelmente não chegará até o fim do lote, não será carregada até o abatedouro, Então, assim, a gente tem alguns suplementos vitamínicos que podem ser feitos nessas aves durante a criação dela, mas, assim, no final ela acaba não chegando ao abatedouro, É uma ave que tem que ser, infelizmente, descartada. Pois é, e aí para a gente trabalhar melhor com isso, além do descarte, é bom que você investigue aí de onde é que está vindo esse problema, Henrique? É bom averiguar a ração, principalmente, então. Sim, principalmente a nutrição, que é um lugar que a gente ataca primeiramente para investigar esses casos, para que não ocorram mais casos, e também a falta de luz solar ou de luminização em algumas granjas que estão no sistema Dark House, Porque a vitamina D, ela só consegue ser absorvida pelo corpo do animal se ele tiver uma correta luminescência na vida dele, Então, além da nutrição, a gente tem que prestar atenção também na questão da luminosidade desse galpão. Tá certo, uma dica importante essa daí, E quando eu acabo não consertando essa situação, se acredita, não, que eu posso acabar gerando um problema maior, eu falo até na questão genética, Porque eu não cuido, será que eu acabo transformando isso num problema de gerações dentro da minha granja, Sim, correto, Pablo, porque querendo ou não, também essa doença ela pode vir da parte genética. Como eu disse, a gente trabalha com aves aí de desempenho muito acelerado, E a gente quer principalmente a produção de carne.
Então, se a gente começar a desenvolver e segurar aves que têm esse problema ósseo, a gente pode, sim, levar esse problema mais para frente e os herdeiros dessas aves aí podem também ter esse problema. Certo, Henrique. Muito obrigado aí pelas dicas para o nosso produtor rural. Um bom trabalho aí para você. Obrigado, um abraço. Valeu, até a próxima. Até mesmo quem é produtor rural mais antigo, né, que lida com culturas rentáveis como soja, cana, está investindo em granjas integradas. A estabilidade dessa produção e a ascensão desse mercado atraiu agricultores como o Moacir Bocalon, de Nuporanga, no interior de São Paulo. Meu dia a dia é corrido, menina. Eu levanto 6 horas da manhã, porque eu tenho muitas propriedades arrendadas. Essa propriedade aqui eu tenho desde 1993. E nós vinha plantando soja, aí a área de soja para nós focar ainda aqui, aí nós entramos na cana. Então na cana eu estou aí há 15 anos na cana. Mas como eu tinha uma propriedade aqui, a propriedade pequena, e eu precisava de gente para morar na propriedade e não estava compensando, aí eu resolvi fazer uma granja. Minha propriedade era pequena, então a renda dela estava sendo pouco. Então eu fui caçar um meio para dar uma renda a mais para mim. Então foi aonde que eu entrei no frango. Então foi essa emoção que me deu em mim. Eu falei, eu preciso de uma renda melhor, eu preciso ter um caseiro lá no meu sítio. Então foi aonde que eu comecei. Então em 2010 eu fiz o primeiro aviário meu, né? E gostei, mas estava sendo difícil para mim ter com um aviário só, ter um granjeiro nele. Então, em 2014, eu resolvi fazer o segundo aviário. Aí, em 2014, eu fiz o outro já moderno, do jeito que eu precisava, né? E aí eu vim vindo, acabei de pagar os aviários, aí voltei atrás no meu primeiro aviário que eu tinha, reformei, fez tudo de novo. E hoje eu estou tendo assim, uns resultados muito bons. Porque a gente sempre trabalha aqui em cima de resultado. Não adianta ver você ter, por exemplo, você tem um granjeiro bom e você não dá o apoio que ele precisa. Eu trabalho com agricultura já tem de 6 para 7 anos já. Eu já estou aqui na propriedade dele tem 6 meses, faz 3 lotes que eu toco aqui. É muito prazeroso trabalhar aqui porque ele dá o suporte que a gente precisa, né? Para manter os resultados, como ele já tem bons resultados anteriores aqui com o outro granjeiro. E está dando suporte, a gente consegue manter, né? Se é para ter um granjeiro, para ter um resultado bom, igual a gente vem tendo aqui nos últimos anos aqui, ó, é difícil, viu? Você não vai achando fácil, não. A relação da gente é bem legal, sim. Eu estou muito satisfeito com eles aqui e acredito que eles estejam também, né? Eu acho que nós estamos colhendo um bom resultado pelo trabalho que nós vem fazendo, né? Um incentivo muito bom, que ele não deixa faltar nada, se você precisa das coisas na hora, você tem a resposta, né? E acredito que isso ajuda demais, porque se faltar alguma coisa fica difícil de você fazer, né? Tem que ter todas as coisas na hora certa, porque o frango, ele tem um prazo muito curto na vida dele. Você não pode falar assim, ó, preciso fazer isso, vou deixar para fazer a semana que vem. Você tem que fazer hoje, tem que fazer hoje, você não pode deixar para a semana que vem. O Moacir, ele é mais agitado, ele gosta que faz as coisas meio na hora, assim, ele pede para fazer, para não deixar passar nada, né? Para não ter perigo de atrasar, você ficar na hora que precisar, ter que correr para fazer, né? E a gente vem tentando se adequar ao meio de trabalho dele, né? E eu, se eu não tiver nada para fazer, para mim não tá bom, eu sou muito ansioso nas coisas. Não paro não. Tem meu filho que me ajuda hoje, estou feliz, graças a Deus. Eu, minha família. Eu estou muito satisfeito. Olha, hoje eu gosto sim. Já não é a gente que trabalha ali, né? Mas quando você vem aí, você abre a granja que está quase no ponto de tirar, é bem bonito, né? Parabéns, seu Moacir. E eu até ponho um reparo aqui, como dizem por aí, né? Percebi que o senhor ali é muito organizado, tudo muito limpinho, até o inlet era limpinho, não tinha poeira. Reparei daqui. Parabéns aí pelo trabalho, então. E como é que tá aí a sua lida do dia a dia? Compartilhou com a gente a sua foto, o seu vídeo e colocou na legenda lá do Instagram, Ligados e Integrados, tudo junto com a hashtag? Como tá aí, por exemplo, olha só, a Maiara Andrade Galvão. Maiara, bom trabalho aí para você, hein?
E muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. A gente se vê segunda ao vivo aqui no Canal Rural, 11h30 da manhã. Até lá! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.